Queridos, vamos abrir hoje de novo as nossas Bíblias no mesmo texto da semana passada, que é a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, capítulo 11 em diante. Nós estaremos pregando, já pregamos uma mensagem sobre o filho pródigo, estaremos pregando uma hoje, e a próxima vez que eu pregar aqui, eu vou pregar mais uma, que são 3. Porque aqui nessa parábola tem 3 personagens. Tem o pai, tem o filho que saiu e tem o filho que ficou. Semana passada nós falamos a respeito do comportamento do filho que saiu. Hoje nós vamos falar a respeito do comportamento do pai. E da próxima vez nós vamos falar a respeito do comportamento do filho que ficou. São 3 personagens diferentes, com 3 comportamentos diferentes, em que há muita coisa que nós podemos aprender com cada um desses personagens, dessa história, dessa parábola, dessa metáfora que Jesus contou. Mas eu quero ler de novo. E o tema da nossa mensagem hoje é que Deus é pai de pródigos. Deus é pai dos pródigos. Diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou o dia de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai e mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos, pai, que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para eu alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Pai, muito obrigado pela oportunidade de nós adquirirmos o entendimento a respeito dessa palavra. E que esse entendimento queime nos nossos corações hoje e sempre. E que nós possamos perceber aquilo que o Senhor quer nos comunicar através da Tua palavra nessa noite. Ó Deus, eu te peço que os entendimentos possam ser abertos, as mentes para entender a Tua palavra, sem nenhum preconceito. Saímos daqui, Deus, entendendo e compreendendo mais a Teu respeito, porque em nome de Jesus é que eu oro. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Queridos, essa parábola do filho pródigo, ela nasceu em virtude de uma provocação que foi feita, essa provocação, a Jesus por um religioso.
Jesus ele estava numa festa que foi promovida por esse fariseu. E nessa festa, Jesus estava sentado numa roda, conversando numa roda, com pessoas de baixa reputação, com pecadores, pessoas que não tinham um bom nome dentro da sociedade. Hoje era como se Jesus estivesse conversando com traficantes, milicianos, né? Bandidos, pessoas que ficavam à margem da sociedade. E quando aquele religioso viu aquele comportamento de Jesus, ele fez a seguinte observação, ele disse: esse homem que quer ser tanta coisa, né? Esse homem que quer ser tão bom, diz que é profeta, ele come com pecadores. E por causa dessa palavra venenosa que saiu da boca desse fariseu, Jesus contou 3 parábolas para ensinar o mesmo princípio. Ele contou aqui no capítulo 15 de Lucas 3 parábolas para ensinar a mesma coisa. A primeira foi a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma. Depois ele contou a história de uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma. E depois ele contou a história de um pai que tinha 2 filhos e que perdeu um filho. E nessas 3 histórias, nas 3, nós temos o mesmo comportamento idêntico das pessoas que tiveram as perdas, porque nessas 3 histórias, as 3 pessoas tiveram perdas e tiveram o mesmo comportamento. O pastor, a mulher e o pai. O pastor que perdeu a ovelha foi atrás da ovelha. A mulher que perdeu a moeda, ela varreu a casa, acendeu o candeeiro, revirou os móveis, porque queria achar aquela moeda. E o pai que perdeu o filho esperou pacientemente que esse filho voltasse para casa. Mas nessas 3 histórias, irmãos, o que Jesus queria ensinar era uma coisa só. Ensinar aquele fariseu que estava falando e questionando o comportamento de Jesus comer com pecadores. Ele só queria ensinar uma coisa. Era exatamente a relação que devia ser estabelecida entre Deus e os seus filhos. Uma relação de afeto. Porque aqui nessa história, irmãos, quando o pastor achou a ovelha, ele fez o quê? Ele fez uma festa. Dá um glória a Deus. Não foi isso? E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa aonde? No céu. Glória a Deus por isso. Ora, se um pastor se alegra quando a ovelha é recuperada, irmãos, que é um animal irracional, você imagina a alegria no céu quando um filho de Deus volta para casa. A segunda história, que é da moeda perdida, quando a mulher achou aquela moeda, eu tenho até uma história engraçada, posso contar aqui uma história? Vocês prometem que vão rir, porque quando eu conto piada o pessoal chora. Mas eu tinha a história de perder uma moeda. Eu era menino lá no São Gerardo, lá na rua Amadeu Furtado, e tinha um senhor, porque quando eu era menino, irmãos, a gente conhecia todo mundo do bairro. Onde eu morava, eu conhecia todo mundo ali. A gente não tinha violência como tem hoje. Hoje a gente mora num prédio, eu moro num prédio de 20 andares, só são 20 moradores, e tem alguns que eu nem conheço ainda. Pra vocês terem ideia. Porque o mundo mudou muito. Mas tinha um homem que tinha uma bodega, lá na esquina, lá de casa, chamado Seu Eusébio. E ele era muito miserável, irmãos. O cara era seu nonô. O cara era daqueles que botavam um sorrisal e passavam um rio nadando e não fazia, nem chiava. E ele tinha um filho dele que era muito gozador desses caras. Cadê o Adriano? Assim como o Adriano e o Ziel, que conta muita piada, assim, tudo ele leva na gozação. E ele fazia piada do próprio pai, entendeu, Adriano?
O cara fazia piada do pai. E ele contou um dia, não sei se foi verdade ou mentira, até hoje eu nunca perguntei a ele, faz tempo que eu não vejo, que ele disse, como é o nome de um santo que é preto, hein? Hã? São Benedito, é o São Benedito que é moreno. Aí ele disse que o pai perdeu 50 centavos. O cara entende. Aí, ó, ele perdeu 50 centavos. E ele era dono de uma bodega, o rapaz, ele ficou doido de perder esse dinheiro. Aí procurou, não achou, aí ele fez uma promessa com São Benedito. Ah, meu São Benedito, se eu achar essa moeda, eu lhe dou a metade. Rapaz, só foi ele fechar a boca, quando olhou, lá estava a moeda, ele pegou. Aí ele pegou a moeda e disse, rapaz, ninguém pode nem brincar com esse nego, rapaz. O cara era miserável, né? Não pagou nem a promessa do santo. Mas essa mulher perdeu essa moeda. E o que é mais interessante dessa história é que quando ela achou a moeda, ela fez uma festa, irmãos. Ela gastou mais dinheiro na festa do que, com certeza, o valor da moeda. Com certeza, porque essa moeda era muito importante. Mas aqui também tem a história do filho, que se perdeu, e que o pai ficou esperando que ele voltasse. E quando esse rapaz voltou, o pai fez uma festa, matou o boi, fez um churrasco, contratou uma banda de forró, e foi fazer uma festa, porque o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, nas 3 parábolas, houve gente perdendo alguma coisa, e quando achou, houve uma grande festa, né? Então, essa parábola, como as outras 2 parábolas, mostram exatamente Jesus mostrando ao fariseu qual era o comportamento que Deus queria que a gente entendesse a respeito do comportamento de Deus diante de cada um de nós. Porque ele foi provocado por esse fariseu, porque ele estava comendo com os pecadores, não é? E o raciocínio que eu tenho, irmãos, é que nós não sabemos muito a respeito de Deus. Na verdade, nós não sabemos nada de Deus. Nada. Nem eu, nem você, nem teólogo, nem filósofo, nem ninguém. Por que nós não sabemos nada de Deus? Porque Deus, irmãos, é eterno. Você sabe o que é ser eterno? Sempre existiu e sempre existirá. A nossa vida aqui na Terra é finita. Eu estava ontem assistindo um filme interessante, que eu nem sabia, mas eu gosto de filme antigo, filme preto e branco. E o nome do filme é A Vinha da Ira. Muito bom. E tem um livro. Aí eu entrei na internet para ver, gostei tanto do filme. E é um filme que fala a respeito de uma família da época dos Estados Unidos, da época da recessão dos anos 30. E essa família passou por tantas situações difíceis. E aí tiveram que migrar, moravam no estado de Oklahoma e foram para a Califórnia, atrás de dias melhores, chegaram lá, só tinha miséria. E tinham 3 gerações dessa família, migrando num calhambeque, velho, caindo os pedaços. Andaram bem uns 3.000 quilômetros. Eram 3, tinham os avós, o pai e os filhos, já tinha também neto. 4 gerações. E os avós morreram na viagem. E eles foram enterrados, cavaram um buraco e enterraram. A miséria era tão grande. E aí, irmãos, moral da história, que nós somos finitos. A gente nasce, viram aqui que foi passado aquele vídeo, aqui no Dia das Mães, né? A gente nasce criança, daqui a pouco vira adolescente, jovem, adulto, casa, tem filho, aí tem neto, aí já chega a meia-idade, aí quando chega os 70, 80, 90, aí já está, né? Aí pega Alzheimer, né? Aí já não sabe mais nem nada da vida, entendeu? Eu estou aí com a minha mãezinha com Alzheimer, soube essa semana que um tio meu, o único irmão dela, também está lá no Piauí, essa semana quebrou o colo do fêmur, e eu fico imaginando, rapaz, o tio Geraldo era coronel da polícia do Piauí, um cara forte. Conheci meu tio na vitalidade da vida, com 30 e tantos anos, 40 anos, era um homem muito forte. E hoje está aí pela mão dos outros, irmãos, porque a vida é finita. Não tem como a inexorabilidade disso não deixar de acontecer. Então, como a gente pode conhecer Deus, se Deus é infinito, é eterno?
e nós somos finitos. Deus é santo, absolutamente santo, e nós somos pecadores falhos. De vez em quando a gente está pensando besteira, quando a gente pensa, já vem aquele pensamento. Por isso nós não sabemos nada de Deus. Não é? Então, por isso, e tanto é que nós não sabemos nada a respeito de Deus, que algumas vezes os homens quiseram saber a respeito de Deus. Isso é impossível. Moisés chegou e disse assim: Deus, eu quero ver a tua glória. Ele disse: não dá para ver, Moisés. Fala o seguinte, Moisés, eu sou teu amigo, você é meu amigo, você vai me ver de costa, e é numa rachadura da rocha aqui, numa nesguinha, numa néciazinha, você vai ver a minha glória, mas de costa quando eu passar. E ele chegou para Deus e disse: Deus, eu quero saber qual é teu nome, porque quando a gente dá um nome a uma coisa, a gente define essa pessoa. Deus disse: eu sou indefinível, por isso eu não tenho nome. Moisés, eu sou o que sou. Por isso que em Romanos 11, 33 a 36, veja o que Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, hoje cantamos isso, e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quem pode discernir Deus? Ninguém, nem eu, nem vocês. Irmãos, a única coisa que nós sabemos a respeito de Deus é como Deus quer se relacionar comigo e com vocês. Isso nós sabemos. Essa é a revelação das Escrituras, essa é a revelação do Evangelho, através de histórias, de fábulas, de metáforas, de acontecimentos. Deus quis se revelar, como Ele quer se relacionar com pessoas, com famílias, com clãs, com tribos e com nações. Isso nós sabemos, temos condições de saber como Deus quer se relacionar conosco. E através dessas 3 parábolas, da mulher da moeda, do pastor e a ovelha, do pai com o filho que saiu de casa, Deus quer usar essas parábolas para que nós possamos entender como Deus quer se relacionar conosco. Dá um glória a Deus por isso. Irmãos, como é que Deus quer se revelar a nós? Qual é a única revelação que nós temos consciência de quem é Deus? Como é que Deus quer se revelar a mim e a vocês? Deus quer se revelar como um pai. Dá um glória a Deus. Deus quer se revelar conosco como um pai. Porque essa história começa assim: um pai tinha 2 filhos. E essa história é a minha história e a sua história. E o mais novo disse: pai, me dá metade da herança que eu quero ir embora. Alguns dias depois, esse menino pegou tudo que tinha, foi embora, gastou tudo, foi embora, fez o que queria da vida, não deu relatório, ficou dono do nariz, não deu satisfação nenhum pai. Lá ele vivia como ele queria, gastou o dinheiro do pai. E quando eu li essa história, irmãos, eu vejo que isso é uma metáfora de como Deus quer se relacionar conosco, de como muitos de nós temos tido um relacionamento com Deus, ou não temos tido esse relacionamento com Deus. Porque, irmãos, quando Deus quer se relacionar conosco, como eu já disse, Ele se revela a nós como um pai. E por que Ele quer se revelar a nós como um pai? Para que a gente não faça como um bocado de gente tem por aí, que vai para debaixo de uma pirâmide, para receber revelação de Deus, receber uma energia cósmica. E fica lá se enganando. Deus quer se relacionar comigo e com vocês, como pai. E Ele quer se relacionar com você como um pai, que se relaciona como um filho. E como nós podemos conhecer a Deus como pai? Essa é a única revelação que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, pode nos mostrar. Quando Deus, a palavra de Deus diz, um pai tinha 2 filhos, Ele está falando de mim e de vocês. Ou eu sou o filho que foi embora, ou eu sou o filho que ficou em casa.
E hoje à noite, nós vamos falar a respeito do comportamento do pai. Porque semana passada nós já falamos a respeito do comportamento do filho que saiu. Irmãos, no mundo só tem dois tipos de pessoas, os que saíram e os que ficaram. E hoje à noite, eu quero saber onde é que você está. Se você já saiu, você tem que voltar. Se você ficou, você tem que receber uma revelação do Deus que você está servindo nessa cadeira. Porque não importa só ficar. Tem que ficar e tem que entender quem Deus é. Porque tem muita gente na igreja sem entender ainda quem Deus é. E hoje nós vamos entender os aspectos do comportamento desse pai. Os comportamentos, 3 aspectos do pai, que são 4 aspectos do pai, que são 4 aspectos que falam a respeito do comportamento de Deus para com a minha vida e para com a sua, e para com a vida de todos os homens, de toda a humanidade, de todos os tempos. E que são comportamentos muito lindos, lindo demais. Primeiro comportamento desse pai é que o pai dessa parábola é um pai com um conceito liberal do amor. Diga para o seu vizinho, o pai aqui dessa palavra é um pai com um conceito liberal de amor. Porque quando nós entendemos o comportamento desse pai com os 2 filhos, nós entendemos o comportamento de Deus conosco. Porque o filho que saiu, chegou e disse, pai, me dá metade da minha herança. Qual foi o comportamento do pai? O pai nem questionou, irmãos. Ele pegou e repartiu a metade da herança com o filho. E entre a hora em que o filho pediu e o pai deu, e a hora em que o filho foi embora, a gente não vê uma palavra do pai para esse filho. Ele não chegou e disse, meu filho não vai embora não. O pai não disse nada para ele. Porque se fosse eu, um filho meu querendo ir embora, eu tinha dito, filho, faz isso não, me dá mais uma chance aí. Não vai embora agora não, fica comigo. Mas o pai não disse nada, irmãos. E deixou esse menino ir embora. Sabe por quê, irmãos? Porque o pai dessa parábola, assim como Deus, ele só acredita em amor que seja livre. Ele só acredita em amor que seja livre. Deus só acredita no amor que seja livre. Porque amor que é encabrestado não é amor. Amor só é amor quando a porta está aberta para você ir embora a qualquer momento. Isso é amor. Quando o amor precisa de chantagem, de manipulação, de encabrestar o outro, para ele ficar perto, isso não é amor. Qualquer tipo de amor tem que deixar a porta aberta. E é assim que Deus me ama. Irmãos, um dia eu desviei e fui embora. Eu fui. Deus deixou eu ir. E é assim que nós temos que aprender a respeito do que é amor, qualquer que ele seja. Se você é casada, e você fica patrulhando seu marido, olhando no celular dele, ligando para ele 4, 5 vezes, para ver se ele está trabalhando ou está com outra. Para de fazer isso. Porque amor só é amor quando a porta fica aberta. Amor só é amor quando você é livre para amar. Porque não adianta um amor que não é livre. Não adianta você estar do lado de uma pessoa que você não quer estar, porque foi forçado. Nada forçado presta. Então Deus quer que você o ame por aquilo que ele é. Que você o ame e que você não precise ser encabrestado, empurrado, manietado para amá-lo. Porque na verdade o que esse filho disse para o pai foi o seguinte, pai, me dá logo meu dinheiro aí, porque eu estou pedindo a Deus que você morra, para pegar logo na bufunfa.
Me dá a minha parte que eu quero ir embora. Eu não tenho nem interesse em você, eu tenho interesse no seu dinheiro. Mas para eu não ficar com esse sentimento ruim aqui, pedindo a Deus que você morra, deixa eu logo ir embora, Pai. Queridos, Deus não quer ser amado por aquilo que Ele nos dá. Ele quer ser amado por aquilo que Ele é. Se você diz que ama a Deus porque Ele prometeu alguma coisa, Deus não está interessado nesse tipo de amor. Hoje a gente vê nas igrejas um toma lá da cá. As pessoas vão na igreja para ficar rica, ganhar dinheiro, progredir, ganhar um carro. Irmãos, essa foi a acusação que o diabo fez a respeito de Jó. O diabo chegou para Deus e disse: olha, Jó só é reto, sincero, temente a ti, se desvia do mal. Ele só é o que é porque tu abençoa a vida dele. Aí Deus disse: não, não é assim não. O diabo teve a petulância de dizer: Deus, tu está comprando o amor de Jó. Ele disse: não, meu servo Jó não é assim. O diabo disse: Deus, Jó só te serve assim porque tem guardado a vida dele. Até os filhos dele você tem montado guarda para proteger. E desse jeito, quem é que não te ama, Deus? Com a barriga cheia, rico. Quem é que não te ama desse jeito, Deus? O diabo disse: o seu amor não é livre, é comprado. É subornado. Isso não é amor, Deus, suborno. Aí Deus disse: vai lá, meu, tira tudo dele para eu ver. Aí a Bíblia diz que Jó dormiu rico e acordou pobre. Rapaz, perdeu tudo que tinha, a junta de boi, camelo, vaca, bicho, celeiro. Amanheceu pobre, os filhos. E qual foi a expressão de Jó quando viu essa desgraça? Ele disse: nu eu vim ao mundo e nu eu vou voltar. Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eita, que esse Jó era uma bênção. Cabra bom, cabra da peste, crente fiel esse Jó. É isso aí. Será que você tinha a mesma atitude de Jó? E aí ficou provado que Jó amava a Deus, não por aquilo que Deus dava, mas por aquilo que Deus era. Mas o Satanás não ficou satisfeito. Ele disse: ó, a coisa que mais as pessoas amam é a saúde. Jó ainda está na bênção, né? Tá na bênção, né? Tem saúde, ele disse: pois faz o seguinte, só tu não mata ele, a vida dele é minha, você pode tirar agora a saúde dele. Vai ver se mesmo assim, aí ele disse: olha, se eu tirar a saúde, ele vai blasfemar na tua cara, Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Jó ficou uma chaga só. E aí, para completar a desgraça, ainda perdeu a mulher. A mulher disse: Jó, rapaz, agora o negócio acabou de esculhambar. O negócio estava até mais ou menos, mas agora olha a tua situação aí, cara. Até a mulher pediu para ir embora, irmão. Já pensou um negócio desse? Desgraça completa. Aí ela disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse: mulher, tu falas como uma louca. Tu falas como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive, uma palavra profética, falando de Jesus. E por fim, ele será levantado, mulher. Tu não sabe o que tu falas. Eu conheço esse Deus. Mas na frente a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, deu 4 vezes mais tudo que Jó tinha. Aleluia! E a minha pergunta hoje é o seguinte: meu amigo, e se não houver céu e nem inferno? Hein? Se não houver nada, se não tiver promessa nenhuma, você serviria a Deus se não tivesse vantagem nenhuma? Irmão, sabe qual é o maior presente que a gente pode receber da parte de Deus? É o próprio Deus. Dá uma glória a Deus. O maior presente que nós temos, a maior herança é Ele. Por isso que eu não acredito nesse negócio de teologia da prosperidade. Eu acredito numa teologia, irmãos, em que a maior herança, o maior presente é a gente perseverar no relacionamento com Deus. Glória a Deus por isso. Queridos, amor que é amor precisa
dessa fragilidade de deixar o outro embora. Em primeiro lugar, o entendimento do amor que esse pai tinha era um amor bem liberal. Dá um glória a Deus. Segundo entendimento desse pai, é que o pai dessa parábola foi extremamente digno, porque ele não tentou forçar o relacionamento em cima da desgraça do filho. Porque o filho, irmãos, ele pegou tudo que tinha. E a gente sabe que ele gastou tudo. Irmãos, dinheiro não leva desaforo. Era só saindo e não entrava. Ele chegava na roda lá da cerveja, pagava para todo mundo. E eu vou dizer uma coisa para você. Interessante é que quando a gente tem dinheiro, a gente tem muitos amigos, é ou não é? Agora, quando chega a época da liseira, os amigos tudo pega o beco, irmãos. Quando ele viu que estava na pindaíba da falência, cadê os amigos? Não tinha nenhum. Rapaz, o que ele foi arranjar foi um amigo da onça. Porque o único cara que ajudou a ele sendo judeu, o cara botou para cuidar de porco. Já pensou judeu cuidando de porco? Judeu não come carne de porco, irmãos. Porco é um animal imundo para o judeu. Veja a situação desse cara. E eu fico boquiaberto da dignidade desse pai. Porque ele não foi atrás do filho em momento algum. Nem quando o filho estava gastando e nem quando o filho estava na pindaíba, ele não foi. Porque outro princípio que a gente tem que entender é que amor só é amor quando não acontece numa relação de necessidade. Se você tem necessidade, muitas vezes você está do lado daquela pessoa porque precisa dela. Porque está necessitado dela. Se você ganhar uma bolada na loteria, na loto, sei lá, um negócio aí, você pega o beco na mesma hora. Vocês estão entendendo? Tem muitas esposas aguentando marido ruim porque não tem para onde correr. Ela está ali do lado do cara porque não tem outra opção, coitado. A opção é comer o pão que o diabo amassou. Mas esse pai teve tanta dignidade que ele não foi atrás do filho naquele momento. Ele não foi capitalizar em cima da desgraça do filho. Ele não foi chegar lá como um herói salvador dizendo, eu te falei, cara. Mas agora é o seguinte, você está na pior, agora eu posso lhe ajudar. Venha, meu filho, que eu lhe ajudo. Venha que eu lhe dou tudo. Em momento algum ele fez isso. Porque uma pessoa quebrada, abandonada, empobrecida e falida é uma pessoa fragilizada. E uma pessoa fragilizada, junto com alguém que tem dinheiro e poder, não se estabelece uma relação de amor, mas se estabelece uma relação de poder. E a relação que Deus quer ter com os homens não é uma relação de poder de um Deus, de um patrão com um empregado, nem de que um senhor com um servo, é de um pai com um filho. Louvado seja o nome de Jesus. É essa relação que Deus quer ter com você. E que o pai queria, não era que forçasse a barra, não, ele queria que o filho caísse em si. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, eu tenho 8 anos essa igreja. Irmãos, as coisas só funcionam para os quebrantados. Enquanto o cara não quebranta de verdade, nada acontece de novo na vida dele. E às vezes nem pé grande quebranta o sujeito. Às vezes tem gente que quanto mais apanha, pior fica. Mas esse rapaz não, ele caiu em si. E o cair em si é um processo que acontece não com os outros, é um processo que acontece dentro de você. E não pode ser um processo manipulado, tem que ser espontâneo. É uma decisão de cada um. Cada um tem que cair em si e ver a situação que está e mudar. Louvado seja o nome de Jesus. E para isso você precisa estar livre. E Deus te deixa livre para você cair em si. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 28 diz que Deus entrega o homem à sua própria sorte. Para que a ficha caia para ele. Porque na verdade você tem que cair em si. E aquele menino que estava longe, lá na Pocígua. O menino estava na Pocígua, o pai estava lá na casa dele, no Alpendre, esperando por ele.
E a Bíblia diz, irmãos, que ele caindo em si, e aqui nós aprendemos, a partir daqui da história, quando ele caiu em si, o terceiro princípio a respeito do pai, que é o seguinte: ele não deu ao filho a metade da sua herança. A maior herança que esse pai deu ao filho não foi a metade do que tinha, não. A maior herança que o filho carregou quando resolveu ir embora não foi o dinheiro. Sabe o que foi, irmãos? O maior patrimônio que aquele menino levou era o testemunho do pai. Dá um glória a Deus. O que foi que fez o menino cair em si? Foi quando o menino pensou a respeito do caráter do pai. Ele disse assim: o meu pai é um homem bom. Porque eu estou comendo comida de porco aqui, mas o meu pai é tão bom que lá na fazenda dele, nem os trabalhadores comem isso aqui. Os trabalhadores do meu pai comem o que é bom. E esse entendimento, esse testemunho, essa herança, foi que fez aquele menino ser salvo. A memória que ele tinha do pai dele era uma memória boa, de coisas boas. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Irmãos, a maior herança que nós podemos receber de Deus não são coisas materiais, é o entendimento a respeito do caráter de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Dá um glória a Deus. Deus é justo, é amoroso, é fiel. Por isso tem que ser pregado nas igrejas. Não é a teologia da prosperidade, tem que ser pregada a respeito do caráter de Deus, para que nós tenhamos entendimento, porque na hora do vamos e venhamos, na hora do dia mal, na hora em que a vida não floresça, na hora em que a gente cai, na hora que a gente erra, na hora que vem a desgraça, na hora que a gente comete alguma coisa, na hora que a gente vai embora, na hora que a gente resolve desistir, a gente se lembra de quem Deus é, e a lembrança de que Deus é que faz com que a ficha caia, e a gente diga: na casa do meu pai, nem os trabalhadores comem o que eu como, nem na casa do meu pai eles vivem melhor do que eu aqui longe dele. Dá um glória a Deus, irmãos. Aleluia. E ele disse: eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Queridos, a maior riqueza que você dá para um filho é a memória que ele vai carregar pelo resto da vida de quem você é. É o seu testemunho. Porque vai chegar um dia na vida desse filho, quando ele estiver numa situação horrorosa, ele vai dizer: vou voltar para o meu pai, porque o meu pai é homem bom, é justo, eu vou voltar para casa. Dá um glória a Jesus. Irmãos, qual era a maior riqueza que Deus deu para Israel? Irmãos, a maior riqueza que Deus deu para aquela nação de Israel não era ganhar guerras, porque algumas guerras Israel perdeu. Não era Israel ser uma nação poderosa, pelo contrário. Na época dele, toda a história de Israel, ao longo dos anos, Jerusalém, por exemplo, desde que foi criada, Jerusalém tem 4.000 anos. Em 4.000 anos de Jerusalém foi dominada e sitiada por várias nações. Os babilônicos, os gregos foram maiores, os romanos foram mais poderosos do que eles. Irmãos, a maior herança que a nação de Israel tinha é que os pais ao redor da mesa reuniam seus filhos. E toda vida que reunia dizia: meus filhos, Deus é bom. Dá um glória a Deus. E a sua misericórdia dura para sempre. Meus filhos, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é um Deus bom. E aí contava a história da Páscoa, como Deus foi misericordioso. Contava a história do dia da expiação, como Deus perdoa pecados e acolhe os pecadores. Qual era a maior riqueza que Israel tinha, irmãos? É que eles sabiam que Deus era bom e que a misericórdia de Deus, ela durava para sempre. Eles tinham isso na mente, para que no dia que a videira negasse o seu fruto, no dia que a figueira não desse mais nada e os animais não dessem cria, eles poderiam até alegrar a sua alma em Deus. Aleluia. E qual é a maior riqueza que nós temos que ter a respeito de Deus? É a memória de sabermos quem Deus é. Diga para o seu vizinho: você está aqui nessa igreja para aprender a respeito de quem Deus é, da sua bondade
E de principalmente saber que você sempre pode voltar para casa. Dá um glória a Deus. Sempre você pode voltar para casa. E saiba que seu pai sempre vai lhe acolher. Diga para o seu vizinho, sempre seu pai vai lhe acolher. Queridos, eu estava desviado. E depois de 7 anos, no 7º ano, eu fui para Pocilga. Literalmente eu fui para Pocilga. E quando eu estava no fundo do poço, irmãos, eu digo para vocês, aconteceu a mesma coisa comigo. Os falsos amigos todos me abandonaram. Sabe aonde foi que eu encontrei guarida para mim? Na casa do papai e da mamãe. Lá na rua Amadeu Furtado, 158. Me lembro como se fosse hoje um dia de madrugada que eu cheguei 3h30 da manhã, 3 horas da manhã, e eu bati na porta, eles acordaram para me receber, armaram uma rede, e ali eu me deitei. Porque a casa do pai está sempre aberta para a gente voltar, sim ou não? É a única casa que nunca fecha as portas. E esse ano eu perdi meu pai. Quando eu recebi a notícia, eu estava nadando lá na Edna Lopes. E a Angélica me ligou para a academia. E eu recebi a notícia, eu parei de nadar. E eu pensei assim comigo ali dentro daquela água. Digo, hoje eu estou órfão. Hoje eu estou órfão. E eu pensei assim, agora eu não tenho mais para onde eu ir. Agora eu não tenho mais para onde eu voltar. Mas eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que com Deus, qualquer que seja a circunstância, a situação que você esteja vivendo, querido, que você esteja passando, sempre você vai ter uma casa que você vai poder voltar. Porque esse filho, dá um glória a Deus, no meio da desgraça, ele disse assim, não, eu vou voltar, porque na casa do meu pai, nem que seja um quarto de empregado tem para mim. E essa é a maior mensagem do Evangelho que Jesus quer nos ensinar. É que você pode voltar para casa a qualquer momento, não importa onde você andou, não importa o que você fez, não importa quão desgraçado você tem sido a sua vida, você sempre pode voltar para a casa do seu pai. Porque quando ele estava na pior, irmãos, ele ensaiou um negócio que ia dizer para o pai. Ele disse, ó, quando eu chegar lá, eu vou dizer, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado nem teu filho, faz comigo como tu faz um dos teus empregados. E a Bíblia diz que quando o pai viu aquele menino voltando, todo mulambento, viu descalço, e pelo gingadozão dos braços, porque pai conhece até o andar dos filhos, sabia? Né? Pelo gingadozão dos braços, ele disse, aquele ali é meu filho. Dá um glória a Deus, irmãos. E o texto diz uma coisa que só está dita aqui a respeito de Deus. Deus correu. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia diz que Deus se apressou para nada, irmãos. A gente nunca vê a Bíblia dizendo que Deus teve pressa em nada. Porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. A única vez, dá um glória a Deus, que a gente vê Deus se apressando e correndo, foi em direção daquele menino. E antes que o menino abrisse a boca, quando ele quis falar aquela palavra, e quis, daquele que ele ensinou, pai, eu não sou mais digno de ser teu filho. O pai abraçou o menino, e ele disse, olha, pega o boi cevado, mata aí que vai ter festa. Põe uma capa nesse menino, põe uma sandália, põe um anel. E o menino não teve chance nem de dizer, de abrir a boca, porque aquele menino nunca voltaria para a casa do pai como empregado, voltaria como filho, porque ele nunca deixou do coração daquele pai de ser filho, aleluia. Ele disse, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, esse é o Deus da Bíblia, que nos ama com amor e misericórdia, que não dá para a gente entender esse amor. E se você está hoje à noite aqui, meu amigo, precisando voltar para a casa do Pai, eu quero dizer que Deus mobiliza céus e terra para você voltar.
Porque não há ninguém nesse mundo que ame mais você do que Deus. Mas engraçado aqui, irmãos, é que esse Deus é um pai muito flexível. Porque aqui ele teve dois comportamentos diferentes com os dois filhos. O primeiro filho foi embora, ele não disse nada. Mas quando o filho voltou, o segundo que estava em casa foi chegando e viu aquele alarido de festa e disse: rapaz, o que está havendo? Aí o empregado disse: ó, o teu irmão, e saiu, voltou. Teu pai pegou o boi que ele estava cevando, 1 ano engordando o boi, igual a mim engordando, misericórdia, engordando o boi, cevando, cuidando do boi, matou agora, botou um anel, fez uma festa. Aí o filho disse: rapaz, ficou com ciúme, eu estou aqui. Diz para o pai: pai, que conversa é essa? Esse cara é um cabra safado, ele merecia, era taca nele aqui, agora peia muita. E eu que estou aqui contigo, nunca te deixei, tenho sido trabalhador, te servindo. Nunca o Senhor me deu nem um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Aí o que o pai fez? O pai chegou e conversou com ele. Com o que quis ir embora, o pai não quis conversa. Mas com o que ficou, o pai foi arrazoar: meu filho, deixa disso. Tudo que eu tenho é teu, o que é meu é teu. Tudo que eu tenho é teu, meu filho. Irmãos, por que é que com um ele conversou e com o outro ele não conversou? Ele conversou com o segundo, porque o segundo ficou em casa. Dá um glória a Deus. Queridos, se você ficou em casa, Deus ainda quer conversa com você. Com aquele que vai embora, ele espera, ele nem conversa. Queridos, sabe o que é uma pessoa santa? Quem é que é santo? Será que santo, pastor, é uma pessoa que chegou no nível espiritual que não erra mais? Não, irmão, não é santo não, porque nós vamos morrer errando. Queridos, santo é uma pessoa que ainda não desistiu de Deus. Dá um glória a Deus. Santo é todo aquele que desistiu de Deus. Querido, se você não desistiu de Deus, pastor, mas a minha vida está uma bagunça, mas você ainda está aqui, você ainda está perseverando atrás de Deus, você diz assim: Senhor, ainda estou aqui agarrado contigo, o negócio não está legal, de vez em quando eu dou uma escorregada aqui, eu caio acolá, mas eu estou aqui. Você é santo, aleluia. Ah, Deus, eu sou um filho meio esquisitão, mas eu vou até o fim contigo. A Bíblia diz em 1 João 7, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ah, Pai, eu estou fraco, mas eu estou aqui. Ah, Pai, eu estou caindo, mas eu estou aqui. Ah, Pai, tem dia que eu quero desistir, mas eu não vou embora. Com esses, Deus arrasou, a conversa estimula. Eu vejo aqui com relação ao discipulado. Por exemplo, se você ainda está aqui e tem um discipulador, ainda tem alguém para lhe corrigir, alguém para ir atrás. Mas se você desvia, vai embora, a gente vai atrás uma vez, 2, 3, 4, 5, não é para desistir. Mas acaba que é tanta coisa, os novos vão chegando, a gente acaba abandonando, num certo sentido. Aí você fica só. Deus é a mesma coisa. Enquanto você está aqui, você escuta uma palavra, canta um louvor, lê a Bíblia em casa, Deus continua falando com você. E hoje o que eu estou dizendo para os que ficaram é que não desista de Deus. Dá uma glória a Deus. Não dê as costas, não pegue o beco, não pegue a sua metade e vá embora, não faça isso, fique firme. Diga para Deus: Deus, eu estou aqui e vou contigo até o fim. Porque para aquele que fica em casa tem diálogo, irmãos, tem conversa. Enquanto você está aqui, você pode acertar o seu passo com Deus. Glória a Deus. Em último lugar, para encerrar, estou terminando. Nós entendemos com esse pai aqui que ele é um exemplo de paternidade comprometida. Esse pai é um exemplo de paternidade comprometida, irmãos. Diga para o seu vizinho: Deus é um pai, tem compromisso com seus filhos. Não é aquele pai que só sabe fazer e jogar no mundo, não. Deus faz e paga a conta.
O filho que ficou disse assim: ó, pai, eu te sirvo como um escravo, você nunca matou um cabrito para celebrar com os meus amigos. Foi que o pai disse para ele: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Diga para o seu vizinho: tudo que Deus tem é seu. Aquele filho que ficou, ele não conhecia a respeito do pai. Ele tinha um relacionamento com o pai, não como pai com o filho com o pai, mas como um empregado. Porque o empregado, ele não vai na geladeira do patrão, vai? Sim ou não? Mas o filho vai. O filho chegou e disse: pai, eu nunca tu me deu um cabrito. O pai disse: rapaz, tu não entendeu nada, quem sou eu? Você podia pegar o cabrito, o boi, a manada toda e comer, matar, dar, fazer o que quiser, porque tudo isso que eu tenho é teu, rapaz. Tem gente nas igrejas tendo um relacionamento com Deus como os pagãos tinham com os deuses pagãos, com os ídolos. Tem igreja por aí ensinando o povo a arrancar coisa de Deus, né? Ah, vocês vêm hoje que eu vou ensinar vocês a moverem o braço de Deus. Isso é uma heresia, irmão. Aí é 12 semanas de Joel, 7 semanas de Israel, para mover o braço de Deus, para domar a fera. Porque depois de 12 semanas ele vai ter que dar. Isso é uma agressão a Deus, um pai generoso, um pai bom. Tem que fazer corrente. Isso não é Deus, irmãos. Porque o que é Deus, o que é de Deus é meu, é nosso. Tem uma música do Gilberto Gil que diz assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que lamber o chão. Se eu quiser falar com Deus, eu não sei cantar não, mas mais ou menos assim: eu tenho que lamber o chão. Não, irmãos, se eu quiser falar com Deus, não preciso lamber o chão. Eu só preciso dizer assim: Pai nosso, meu Pai. Dá um glória a Deus. Ah, irmãos, eu sou um cara todo defeituoso, sem ser bom com meus filhos. Imagina Deus. Paulo diz em Romanos 8,32, para terminar: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente o quê? Com ele todas as coisas? Querido, não se veja como um empregado, se veja como filho, pois é assim que ele se vê. Para aqueles que estão na casa do Pai, eu digo: veja o Pai como o Pai é. Para aqueles que resolveram sair, eu digo: volta hoje em nome de Jesus. Eu digo: cai em si, meu irmão. Sem Deus não dá. Vamos ficar de pé, irmãos. Se você está hoje aqui e entendeu quem é Deus, e se você está desviado, hoje é o dia do desviado, eu quero que você volte em nome de Jesus. Eu vou voltar à casa do Pai. Você pode sair do seu lugar e pode vir à frente agora, em nome de Jesus. Amor da casa do meu Pai. Se você está desviado longe do Senhor, pode vir correndo aqui nos braços do meu Pai. Cadê os nossos conselheiros aqui na frente? Do meu Conselheiros. Pai. Eu vou voltar. Se você não tem um relacionamento com Deus, você pode sair agora do seu lugar e venha relacionar com esse Deus tão amoroso que te ama e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Esse convite é para você que está desviado. Eu não tenho para onde ir. Ou se você ainda não teve um encontro pessoal com esse Deus que te ama, você pode sair também do seu lugar e vir à frente aqui gloriosamente em nome de Jesus. De conversar contigo. Deus saudades abençoe, do meu amigo, saudades do meu Pai.
do meu Pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Em nome de Jesus, hoje é o dia de você voltar, querido. Eu não tenho. Não dá para ficar longe desse Deus amoroso, maravilhoso, bom, justo. Eu sinto tanta saudade, generoso, liberal, fiel. de conversar contigo. Sai do teu lugar e vem em nome Saudades de Jesus. do meu amigo, saudades do meu pai. Meu pai, Glória a Deus. eu vou voltar na casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo Deus te nos abençoe. braços do meu Pai. Aleluia. Do meu Pai, eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor Deus te abençoe. Olha aqui. casa do meu Pai e Deus te repousar abençoe, querido. nos braços do meu Pai. Meu Pai. Aleluia. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Obrigado porque nós temos o entendimento de um Deus que é bom, de um Deus que é liberal, de um Deus que nos ama, mas deixa a porta aberta para a gente sair. Mas também Ele espera que a gente volte. Ele espera que a gente tenha um entendimento de que Ele é compromissado e comprometido conosco, com a nossa dor, com a nossa aflição, Pai. Ó Deus, eu te louvo e te bendigo por aqueles que não desistiram ainda, Senhor, daqueles que permanecem, daqueles que continuam dentro da tua casa, daqueles que resolvem ficar, e quando ficam estão sendo tratados, estão sendo curados, estão sendo libertos. E tudo isso eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos podem dar forte? Eu vou